No parto, momentos antes de uma tragédia, Karina chegou ao hospital acompanhada por sua melhor amiga, pois seu parceiro havia deixado de lado as complicações do parto. Apesar de perder um dos filhos, Karina colocou seus bebês nos braços e algo que ninguém previu aconteceu. Toda a equipe médica ficou chocada, e até mesmo um dos médicos caiu desmaiado diante o que viram. Quando Karina tinha 21 anos, ela acreditou ter encontrado o amor de sua vida. Desde pequena, ela era uma menina doce e obediente para com seus pais e sempre estudava com muita dedicação. Karina sonhava em cursar direito e consequentemente se destacou em seu grupo escolar. Ela era uma grande representante da escola ao participar de competições de leitura e matemática, o que a tornou extremamente popular na cidade. Sua mãe era a principal fonte de apoio para a jovem. Ela era professora e não apenas revisava os deveres de casa, mas também incentivava a busca pelo desempenho máximo. Sempre que seu filho participava de algum concurso, ela comparecia para apoiá-lo e postava com orgulho em todas as fotos. O pai, por sua vez, era um reconhecido advogado. Karina trabalhava constantemente, mas assim que voltava para casa dedicava todo o seu tempo livre à sua princesa, que era filha única, como forma de compensar o fato de não poder estar presente nos concursos ou nos seus espetáculos de dança. Invariavelmente, ele os convidava para comer e compartilhava orgulhosamente suas conquistas nas redes sociais. Ela era feliz e amava seus pais de maneiras totalmente diferentes. Karina sempre foi o orgulho dos seus pais e eles eram tudo para ela. Ela prometeu que ainda seria seu orgulho, especialmente ao se destacar nas aulas de dança. Por suas habilidades, ela ganhou uma bolsa para estudar em uma das maiores empresas do país. Tudo estava muito calmo na família de Karina até que certa tarde, enquanto ela saía da aula de dança para esperar a mãe no café da esquina, ela viu o pai acompanhado de uma mulher mais jovem. Quando ela o seguiu, o homem se escondeu para não ter que explicar a sua presença. Ao chegar em casa, encontrou a porta do quarto dela trancada. Ela o confrontou, sem que a mãe soubesse, e ele garantiu que havia sido um engano. No entanto, ela se manteve firme na sua convicção de que era realmente ele. Desde então, ela vivia em constante indefinição sobre o pai, um homem que era seu exemplo, mas que considerava inatingível. Ela tentou bloquear a recordação daquela tarde infeliz, mas viu que ele mudou. Não era mais carinhoso com sua mãe e cada vez chegava mais tarde. Quando Karina completou 16 anos, eles realizaram uma grande festa em honra a ela. Nesse dia, ela viu a mulher com quem seu pai havia se encontrado. Ele ainda insistiu que eram suas ideias, mas Karina já estava convencida de que seu pai era um mentiroso. Essa situação afetou seus estudos. Ela nunca havia perdido um concurso de literatura antes, o que provocou grande raiva e frustração aos seus 19 anos. Isso a transformou de uma menina obediente e estudiosa para uma jovem rebelde. Ela tinha uma razão para adotar essas mudanças estranhas, as constantes brigas e gritos que tomavam conta da sua casa. Então, ela resolveu pintar suas madeixas com cores diferentes, usar diversos brincos pelo corpo e começar a fumar. Sua mãe sofria, mas ela não tinha outra escolha. Apesar de brilhante, Karina abandonou os estudos. Ela não entendia por que seu pai se recusava a lhe dizer algo sobre isso e só lamentava. Ao final, ela passou a festejar todos os dias até conhecer um homem chamado Fernando. A jovem estava perdidamente apaixonada por um homem 9 anos mais velho que ela. Apesar de seu pai fazer de tudo para dissuadi-la, ela não desistiu de seu sentimento. Quando descobriu que ele morava com uma mulher 13 anos mais jovem do que ele, ela ainda assim acreditou que era o amor de sua vida e optou por viver com ele. A mãe implorou que a filha não desobedecesse, mas ela não escutou. Após 3 meses, o relacionamento acabou. Quando ela foi levada para o hospital, os médicos constataram que ela estava grávida de gêmeos. Ela estava empolgada ao descobrir que estava esperando gêmeos. Organizou então um jantar especial para anunciar a notícia a Fernando e seus pais. Quando ele voltou do jogo de bilhar, ela mostrou o ultrassom e eles ficaram chocados.
uma vez que Fernando não tinha emprego fixo e eles não se sentiam preparados para sustentar 2 bebês. Olha, Karina, eu não estava brincando em relação a isso aqui. Esta não é uma relação com compromisso, então, se você quiser continuar ao meu lado, é preciso que você deixe de lado essas crianças. Se não, terá que ver como irá lidar com sua vida, disse Fernando. Apesar de Karina se recusar terminantemente a interromper a gravidez, o homem a jogou na rua com todas as suas roupas. Ela, então, voltou para a mãe, que a recebeu de braços abertos, apesar da lacuna com o pai. Os senhores e a melhor amiga de Karina foram seu principal apoio durante esse período, no qual ela teve o cuidado econômico necessário. No aniversário de Karina, ela saiu para jantar com sua melhor amiga. Quando estavam para comer a sobremesa, Karina começou o trabalho de parto. As coisas pareciam normais, mas logo houve complicações. A moça gritava de dor e médicos corriam para o local. Havia apenas 2 semanas até a possível data de parto, quando Karina foi levada para a sala de parto. Ela começou bem, um médico e 2 enfermeiras estavam cuidando de tudo. À medida que o tempo passava, Karina percebeu como a sala de parto estava repleta de médicos. Sendo um parto gemelar, tudo poderia acontecer. As enfermeiras, com expressões de preocupação, instruíram a mulher para não falar e poupar suas forças para continuar empurrando. Embora ela estivesse assustada, pois sabia que as vidas de seus filhos estavam em risco, finalmente os bebês nasceram. No entanto, logo após, um deles começou a ficar roxo. A criança, última a nascer, infelizmente não estava respirando. Os médicos começaram as manobras de RCP para tentar salvá-lo, havendo lágrimas e pedidos para reviver a criança. Após 10 minutos tentando lutar contra a morte, infelizmente não houve êxito. Karina colocou seu pequeno, falecido bebê ao lado dela, enquanto soluçava desconsoladamente. Ela exigiu que os médicos colocassem seu bebê no seu peito, eles concordaram e colocaram o pequeno garoto sem vida ao seu lado. Enquanto outro bebê era embrulhado em um pequeno lençol e deixado coberto na mesinha onde as tentativas de reanimação ocorreram. Karina estava chorando com um coração partido, pois embora sua família estivesse reunida, o bebê ainda não tinha chegado à vida. Então, após alguns momentos, o garotinho prematuro que tinha sobrevivido colocou sua pequena mão sobre o irmãozinho que estava morto, parecendo completamente consciente do que estava acontecendo. Todos os membros da família que presenciaram a cena ficaram extremamente emocionados. Então, alguém abraçou os 2 gêmeos e, de repente, ocorreu um verdadeiro milagre. Os médicos reagiram rapidamente ao verem o menino que estava morto respirar novamente. Eles conseguiram estabilizar o pulso do menino e, com isso, mantê-lo vivo. Esta reviravolta deixou os médicos de tal forma chocados que um deles desmaiou devido à emoção. Nunca em suas 3 décadas como médico o Dr. Xavier havia presenciado um evento tão incomum como aqueles que viram naquele dia na sala de parto. Ninguém sabe bem o que aconteceu naquele lugar, mas tem certeza de que o amor vence tudo, muito além da razão e de tudo que a ciência poderia explicar. O irmãozinho veio de volta à vida e a família estava completa outra vez. A alegria contagiante de Karina ao se reunir com seus 2 adoráveis filhos no hospital se espalhou como uma onda de calor. Quando ela finalmente chegou ao seu quarto, muitas pessoas vieram parabenizá-la. Por sorte, um dos enfermeiros teve a presença de espírito de gravar o momento encantador usando o celular dele, o que assim se tornou viral e deu a volta ao mundo. Ela estava tão feliz por ter seus filhos quando fez com que os pais dela se reconciliassem. Com isso, a jovem voltou a estudar e se tornou uma grande motivadora de vida, ficando muito famosa. Ao ver o sucesso dela, Fernando resolveu encontrá-la para conferir os filhos. No entanto, quando ele a encontrou, ela já não o amava mais. Alguns anos depois, os pais de Fernando infelizmente morreram em um acidente de trânsito. Ao ficar sozinho, ele decidiu procurá-la novamente para pedir desculpas. Ela se sentia extremamente feliz ao lado de um homem que valorizava sua coragem e força de vontade.
Ele era ninguém menos que um enfermeiro que, mesmo no meio do choro, teve a coragem de abraçar seu filho falecido. Juntos eles formaram uma família unida e linda. Fernando acabou sumindo nos vícios e desprezando seus filhos. Esta é a nossa história de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e de dar o seu like. Um abraço e até mais.